E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa. Estamos estudando o capítulo 43 em conversação. No programa passado, a gente continuava estudando sobre as orientações e a comunicação que o ministro Benevenuto está dando aos companheiros lá de Nosso Lar, ele que fizera uma viagem pessoalmente aos campos, de guerra da Polônia, o primeiro país a ser invadido na Segunda Grande Guerra Mundial. E aí ele conversou dizendo que o grande problema da dificuldade de ajudar a muitos encarnados durante a guerra é a falta de preparação religiosa. De alguma maneira ele coloca que os religiosos da época eram de religiosos, só tinham o rótulo. A prática era altamente materialista e ele chega a dizer que o sacerdócio era político, né? Então, muitas igrejas cristãs, não só do catolicismo, do protestantismo, estavam mancomunados com a política humana, infelizmente. E no final da conversa, perguntaram a ele sobre o espiritismo. E o espiritismo, Porque em 1939, 40, já haviam núcleos, alguns núcleos espíritas na América e na Europa. O Brasil estava começando, realmente também a ter alguns núcleos, mas a gente não estava lá na guerra. Então, haviam alguns grupos espíritas na Europa. E aí, perguntaram para ele se o espiritismo, qual era a posição do espiritismo. E se o espiritismo, a pergunta é colocada assim: não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Então, aí o ministro começou a explicar que realmente o espiritismo é o consolador prometido por Jesus há mais de 2000 anos, não é? Mas a gente comentou que o espiritismo é o outro consolador, porque o Cristo é o primeiro consolador, né? E já que o espiritismo é Jesus voltando até nós na sua mensagem primitiva, na sua mensagem primeira, sem deturpações, é o mesmo Consolador. Então, Só uma curiosidade, a primeira instituição espírita organizada no Brasil foi em 1873. Já tinha em Salvador publicações, grupos estudando, mas organizadamente foi a Sociedade de Estudos Espíritos Confúcio, Grupo Confúcio, em Rio de Janeiro, em 1873. Mas é considerado o primeiro na Bahia, que era grupo familiar alguma Confúcio, não sei. Tinha isso, um na Bahia, foi considerado o primeiro. Confúcio no Rio de Janeiro. Confúcio no Rio de Janeiro, e lá era o grupo familiar alguma coisa. Tinha uma publicação no jornal também, né? Então agora o Benevenuto vai começar a dar um puxão de orelha para nós, né? Porque nós é que estamos lendo os espíritas, né? Então ele vai dar um puxão de orelha aqui para todos nós, os espíritas, que ainda nos comportamos de uma maneira um tanto quanto equivocada. E aí
estamos no parágrafo 26. Vamos começar a reler, mas vamos comentar a partir ideia, né? de um determinado pedaço do parágrafo. O Espiritismo é a nossa grande esperança e, por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha ainda é muito lenta. Trata-se de uma dádiva sublime, para a qual a maioria dos homens ainda não possui olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Então, ele já está começando a pontuar o grande problema dos espíritas, dos adeptos do espiritismo. Eles querem trazer para dentro do movimento, né? Eles querem trazer os vícios antigos que tinham em outras religiões, de outras encarnações, às vezes até da mesma encarnação, porque como a doutrina espírita, né, a religião espírita é uma religião nova, eu mesma vim da Igreja Católica, né? Eu era até professora de catecismo lá na igreja quando eu conheci o espiritismo, então eu tive que tomar muito cuidado para não querer botar dentro do espiritismo práticas que eu tinha na Igreja Católica. E ele diz que ele fala, esmagadora porcentagem. Então, não são poucos, são muitos que querem botar dentro do movimento espírita, dentro do espiritismo, práticas que não condizem com a religião espírita. Quando Jesus, na passagem de Jesus com a mulher no poço de Jacó, que ela era samaritana, e Jesus, sendo judeu, ela questiona, né? E por que você, sendo judeu, está me oferecendo água e tal? E aí, no diálogo, ela pergunta para ele assim, aonde devemos adorar a Deus? Em Jerusalém ou no Monte Garazim, que lá era um monte que os samaritanos tinham lá o seu altar, templo. Seu altar, o seu templo. Desculpa. E aí ele fala assim, é necessário adorar nem aqui e nem lá. É necessário adorar a Deus em espírito e verdade, portas adentro do coração. Então o próprio Cristo já dá ali o ensinamento para nós de que sem rituais e sem intermediários, é adorar a Deus, ao Criador. É claro, é lógico que se eu sou um católico devoto de São Cristóvão, de São Pedro, de Santa Maria, qualquer que seja ela, não tem problema nenhum isso. No livro Ação e Reação, nós temos lá um exemplo disso, de um determinado trecho lá da colônia, em que espíritos têm os seus nichos de adoração, em que eles lembram das pessoas e dos santos, que eles eram devotos. São ideias, não é isso. Quer dizer, não estamos nos referindo que isso é condenável, não é isso. O que o Espiritismo veio fazer, como ele disse aqui, é iluminar consciências. E faz parte da iluminação da consciência o raciocínio correto, para que nós temos consciência de que nós somos filhos de Deus e que podemos sim e devemos nos reportar a Deus diretamente. Mas isso leva tempo para esse raciocínio mudar. Como disse a Teresa, ela teve que tomar muito cuidado para não trazer determinados vícios que estava acostumada da Igreja Católica, que não foi católica só nessa encarnação. Foram várias e várias e várias. O protestantismo é de pouco tempo. O catolicismo já começou lá nos concílios. 300 e alguma coisa. Depois de Cristo. Então, os vícios vêm por aí. No livro Paulo e Estevão, nós temos lá o exemplo de Tiago. Tiago, que não era o irmão não era o Tiago, o irmão de João, o outro Tiago. Tiago menor. Tiago menor, né? Menor, Isso, que é o maior era o irmão de João, Tiago menor. E esse Tiago, ele, quando Saulo entra com seus asseclas covardemente dentro da casa do caminho,
ele se ajoelha lá em frente à Torá. Lá no seu congá, lá em frente à Torá. Não congá. Em frente à Torá. E aí ele é salvo. E salva ali, na ideia dele, ele salvou a casa do caminho ali. Mas não é bem assim. Bom, mas deixa isso para lá. Mas ele é salvo. Então já carrega o vício. Ele presenciou, conviveu com Jesus 3 anos, presenciou os ensinamentos, tudo mais, mas ele continua aderindo aos seus vícios lá de muito tempo do judaísmo. Então são vícios que são difíceis. E aí ele fala aqui, copiar vícios religiosos. Nós temos, por exemplo, ele está falando da casa espírita, nós temos os rituais. Nós temos rituais no espiritismo. O que é ritual? É aquilo que se repete, que é ordenado. Temos sim a oração. Toda vez que a gente inicia uma reunião, seja uma reunião para resolver problemas da casa até administrativos, é necessário a oração. É necessário mesmo para nós. Mas não precisa ter uma postura. É isso que eu falo, não precisa ter uma postura determinada. Oração, simples. Se quiser fechar o olho, fecha. Se não quiser, não fecha. É isso. São detalhes, gente. Não é problema fechar o olho, não é, mas são detalhes. O sacerdócio do espiritismo, que nós sempre pregoamos, a superioridade pelo sacerdócio, não pode ter. Como Jesus o disse. Quem quiser ser o maior, ser o servidor de todos. Aí sim é o sacerdócio. O nosso mestre é esse. E dar de graça. Algo de graça é receber. Não cobrar nada de ninguém. Nada. Nem o muito obrigado. É isso que a gente tem que aprender. Então, vício religioso que eu acho que muitos de nós trazemos e temos que ter cuidado quando a gente se torna espírita é aprender a não barganhar com Deus. Aprender e desistir da barganha. Porque foi o que a gente fez em todas as épocas de nossas encarnações passadas. Barganhar com Deus. Se o senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Isso, pelo amor, isso é um vício muito errôneo que a gente traz de outras religiões. Não existe essa barganha. Quem somos nós para ditar o que Deus deve ou não fazer? Então, isso aqui eu quis dar um exemplo de um vício religioso que a gente traz, não é? Porque a gente fazia promessa e quando não fazia promessa tinha os pensamentos de barganha. E o espiritismo, ele não comporta essa atitude, porque o espiritismo nos ensina que tudo que nos acontece é da vontade de Deus, o nosso Pai. Mesmo aquilo que a gente ache que não merecíamos ou que seja uma injustiça. Mas o espiritismo vai nos mostrando que tudo que nos acontece são colheitas das nossas sementeiras passadas. Então não adianta fazer barganha com Deus, nem em pensamento. Isso é um exemplo de um vício religioso. Mas ele vai continuar sobre outros aspectos que a gente tem que tomar cuidado. E ele continua assim. Querem receber proveitos, quer dizer, os novos, como ele está falando lá, os aprendizes novos do espiritismo querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmo. Mas isso é um vício antigo. Então, isso é um vício que a gente só quer o quê? Explorar. É Paulo que lá nas suas cartas, né, ele fala que o cristão, e o espírito é a mesma coisa, ele deve viver pro altar, não viver do altar. Por isso, em cada lugar que ele chegava, ele montava, né, o seu tear para trabalhar. Porque ele sabia que ele tinha que dar, não é retirar do altar, né, da religião. Então, muitas pessoas, como ele coloca aqui, só querem receber benefícios, mas são incapazes ainda de colaborar, no caso, né, com a casa espírita que frequenta, que agora a gente está falando dos espíritas. Então, nós estamos nos referindo. Então, tem pessoas que às vezes frequentam anos uma casa espírita, só vão para tomar passe. Não é que isso seja errado, mas você também poderia indagar se existe alguma outra necessidade na casa que você poderia ser útil, que você poderia colaborar. Então, como ele coloca aqui, é um vício que também a gente traz. A gente só quer
né, como é que falam? Só quer para nós... Venha a nós, o vosso reino não é nada. Né, e ao vosso reino nada, só queremos isso. Então ele está dizendo que isso é um comportamento equivocado que os espíritas, muitas das vezes, ainda têm. E que não desistamos, porque às vezes a gente entra na instituição e fala assim, poxa, eu faço aqui as coisas, o outro não faz nada. E aquilo, não nos esqueçamos da questão do pensamento, tá? O Espiritismo, ele estuda muito bem, nos dá muito subsídio sobre a importância e a responsabilidade do pensamento. Então, nós estamos numa instituição religiosa, principalmente o Espiritismo, que coloca a verdade nua e crua para nós raciocinarmos da vida, para a responsabilidade daquilo que nós pensamos. Se nós estamos numa casa espírita, porque nós queremos estar, ninguém nos obriga a ir lá. Se nós estamos lá pela nossa livre vontade, que nós possamos exercer o pensamento correto, não nos esquecendo de que Jesus, antes do seu mistério, foi um carpinteiro, não é? Numa aldeia bem pobre lá de Nazaré, e o construtor da terra. Eu fico botando isso na minha cabeça o tempo todo, porque às vezes a gente está numa tarefa na instituição religiosa que requer um serviço braçal, alguma coisa assim. E a gente olha, por que fulano não faz isso e eu faço? Deixa o fulano não fazer, o problema é dele. Então exerçamos nós. É só um parênteses que a gente faz, porque são vícios também, né, que nós carregamos do passado. Só importa aquele que está na tribuna e falando, não, todos são importantes, todos. E ele continua. Esses aprendizes novos invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Quer dizer, podem até... o grande problema é você só estudar e não praticar o que você está estudando, o que você está aprendendo, porque isso é que importa. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médios a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. Então, tem espíritas que ainda trazem o vício do vitimismo, se acham pobres coitados, estão sempre falando das suas enfermidades, né, das suas dificuldades, porque creem mais na doença do que na saúde. E querem sempre aquela coisa que os santos... né, no nosso caso são espíritos, né? Que os espíritos curem as nossas enfermidades, mas, poxa, o que o espiritismo mais esclarece é que as enfermidades do nosso corpo são o resultado e o expurgo da enfermidade da nossa alma. Então não tem como, eles podem até aliviar, mas a cura real é uma cura interna, é uma cura íntima. E só a própria pessoa pode desenvolver a verdadeira cura. É só a gente lembrar o que Jesus fazia. Ele, o Cristo de Deus aqui na Terra, ele curava as pessoas porque ele tinha esse poder, mas ele falava, vá e não tornes a cometer os mesmos erros, para que não aconteça de novo. Então, nós que somos espíritas, que sabemos dessa verdade, que acreditamos nisso, como é que a gente vai achar que os outros é que vão nos curar? Como? Não, a gente tem que começar a pensar da maneira correta, entendendo que a cura real é a cura íntima. Como que eu me curo? Mudando o meu comportamento, porque foi o meu comportamento que me levou a desenvolver essa enfermidade física. Então, para melhorar, e pode ser que na encarnação em que a gente esteja vivendo, isso não vai melhorar. A gente, muitas das vezes, vai ter que conviver com determinada enfermidade até o final da encarnação. Mas, em modificando o nosso comportamento, a gente sabe que ao desencarnar, a gente já vai estar mais limpo. No livro Céu e Inferno tem uma mensagem, Expiações Terrestres, do menino Marcel, o doentinho do quarto
do leito. Número 4. Número 4, né? 4. Então, ele passou uma encarnação todo torcido, abandonado, cheio de dores. Mas quando ele desencarna, como ele bem suportou aquela enfermidade, ele está limpo. Ele se apresenta depois a Allan Kardec trajado como um príncipe, né? Todo perfeito, né? Na sua beleza original, vamos dizer assim, porque ele soube bem suportar a sua dificuldade. Então, o que a gente está comentando isso? Que tem muitas pessoas que passam a ter um comportamento, né, de vítima o tempo todo dentro da casa espírita. E isso prejudica ela mesmo, porque... E o ambiente? Porque quem é que ela atrai com esses pensamentos, né? No livro Pensamento e Vida, a gente tem um capítulo excelente, que é o capítulo 8, onde o Emmanuel fala da associação. Então, a associação de ideias é uma coisa patente. A pessoa que só pensa em doença, como ele coloca aqui, né? Cremar na doença, só pensa na doença, na lamentação, na queixa, ela vai atrair que companhias espirituais para ela? Então, são vícios que a gente trouxe, muitas das vezes, de outras religiões e que agora a gente vai ter que combater, para que a gente não continue tendo o comportamento, né, que a gente teve equivocado em outras religiões. Queria só falar um pouco do médico, que ele fala assim, olha, invocam... Muitos estudiosos reduzem os médios a cobaias humanas. Então, vamos só esclarecer. No livro dos médios, capítulo 14, item 159, Allan Kardec fala assim: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos, até porque estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, como diz o apóstolo Paulo. E mais adiante, ele diz assim: pode-se dizer que todos são mais ou menos médios. Ponto. Mas não termina aí, ele continua. Todavia, usualmente, assim só se qualificam, repetindo, aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. E então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, estudando aqui, ele vem dizendo os tipos de mediunidade depois. Todo mundo é mais ou menos, palavras dele, médio, no sentido que todos sentimos. Eu não ouço nada nem nunca vi nada, graças a Deus. Mas a gente sente. Isso cotidiano da vida, seja dentro de casa, na hora que eu esqueci a panela ligada do fogo e vou lá, já está pegando fogo na frigideira, né, Tereza? Já queimou as 3. E aí a gente vai, os espíritos acionando. Então, panela de ovo queimar. É isso aí. E na rua e tal. Agora, todavia, aí que a gente tem que observar. Usualmente é aquele que sente com uma certa intensidade. É nisso que a gente tem que chamar de médium. É isso que ele está dizendo aqui. Ah, porque eu sou médium. Não. Você vê constantemente, você ouve, então não é. Ou é ou não é. E isso não tem problema nenhum, é isso que a gente queria falar. Médium, quando a gente falar, e a gente ainda vê esse vício de enaltecer as pessoas por aquilo que muitas vezes não é para enaltecer. A gente tem que enaltecer uma pessoa pelo comportamento dela, é isso que é. Como eu falei do Chico, é o homem Chico Xavier, que principalmente é enaltecido. Claro que a sua mediunidade é incomparável, mas sem ela nós não teríamos essas maravilhas de obra que nós temos. Mas nós temos que enaltecer pelo comportamento, porque a pessoa é médium, ela nasceu assim, como Kardec fala aqui, a organização dela foi constituída assim, para ela vir médium. Ou é ou não é. E coitado, oremos por ele, porque ele está vendo, ele está ouvindo coisas que muitas vezes não gostaríamos de ver. O médium não fica vendo o Dr. Bezerra e Joana de Anjos o tempo todo, não é assim. Muito pelo contrário. Então oremos por ele. E outra coisa, para a gente terminar, a casa espírita prescinde de médios. Se não tiver médio, a casa espírita continua. O que não pode deixar de ter na casa espírita é estudar a doutrina espírita. Isso. Terminamos, né? Mais um programa. A gente continua depois. Agradecendo a todos pela companhia, pela paciência, mandando um abraço para o seu Jorge, seu Nilton e todos aqueles que têm paciência de nos ouvir, não é?
Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos pela atenção. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.